Sabe aquela história de que a gente precisa refletir sobre a vida para ser uma pessoa melhor? Pois é. E se eu te disser que uma das nossas maiores virtudes, a autorreflexão, pode se transformar numa verdadeira armadilha? Hoje a gente vai explorar justamente essa linha bem fininha que separa o autoconhecimento da autodestruição e, mais importante, como encontrar um caminho de volta para a paz. Vamos nessa? Essa ideia de que olhar para dentro, refletir sobre as próprias falhas, é o caminho para crescer, é algo que a gente ouve desde sempre, né? É a base de quase toda a filosofia de crescimento pessoal. Mas e se essa mesma estrada, quando a gente anda nela por tempo demais, levar para um lugar bem mais escuro e complicado? Bom, nosso roteiro de hoje está bem claro. Primeiro, a gente vai entender como essa virtude pode virar uma armadilha e o desgaste que isso causa. Depois, vamos descobrir uma perspectiva nova sobre a nossa mente, o tal do observador interior. E no final, vamos aprender a cooperar com a vida através da rendição, com dicas bem práticas para o dia a dia. Então vamos começar por aí, botando em xeque essa ideia inicial. Refletir é bom, claro, mas como tudo na vida, quando levado ao extremo, pode acabar se voltando contra a gente. E essa é a pergunta de $1 milhão, né? Onde é que está essa linha? Como é que a gente sabe se a nossa análise interna está sendo produtiva ou se já virou uma obsessão que só paralisa? O pulo do gato é aprender a reconhecer os sinais de que a gente passou do ponto. E isso leva a gente direto para o coração do problema. É um alerta que o psicólogo Carl Jung já fazia há quase um século. Muitas vezes, o que a gente chama de autoconhecimento é, na verdade, a desculpa mais inteligente que a nossa mente cria para evitar viver a vida de verdade. O sintoma mais óbvio dessa armadilha é a tal da ruminação mental, sabe? É aquela vozinha que fica repassando uma conversa 1000 vezes na cabeça, que analisa um erro até não poder mais. Isso não é buscar clareza, gente. Isso é uma prisão. A gente não tá resolvendo nada, só tá se afogando nos próprios pensamentos. Aqui a diferença fica bem clara, né? De um lado, a gente tem a introspecção saudável, aquela que leva para a ação, para a clareza, para a paz. Do outro lado, tem a hiperreflexão. Isso é um verdadeiro labirinto mental que só alimenta a insegurança e, o mais perigoso de tudo, desconecta a gente da vida real. E como é que a gente sente isso na prática? Bom, com uma fadiga mental que não passa nunca. Aquela sensação de se analisar como se fosse uma máquina, não um ser humano. De usar a busca por autoconhecimento como desculpa para não encarar as responsabilidades. Se isso soa familiar, calma. Não é um caminho sem volta. Existe uma saída. E aqui é o ponto de virada da nossa conversa. A solução não é pensar mais nem pensar melhor. A chave está em perceber algo fundamental sobre a natureza da nossa própria consciência. Todo mundo conhece essa voz, né? Aquele narrador interno que comenta, julga, se preocupa, planeja, sem parar. É como ter um rádio ligado 24 horas por dia dentro da cabeça e que a gente não sabe como desligar. E aqui é que a ficha cai. Pensa bem, se é possível ouvir essa voz, se existe uma consciência que percebe esse falatório todo, então quem é que está escutando? A conclusão é simples. Quem ouve não pode ser a voz. Existe uma consciência silenciosa por trás que só o observa. Essa pergunta muda o jogo todo. Foi a grande descoberta de Michael Singer, o autor do livro O Experimento da Rendição. Ele pensou, se uma parte de mim não aguenta mais a outra parte, então devem existir dois eus. Reconhecer esse observador silencioso por trás do barulho mental, esse é o primeiro passo para a liberdade. Com essa nova perspectiva, a gente pode começar a explorar uma prática muito poderosa, mas que muita gente entende errado: a rendição. E não tem nada a ver com desistir, viu? É muito importante entender isso. Render-se não é fraqueza, de jeito nenhum. É uma sabedoria ativa. Significa parar de brigar com o que é, parar de ficar rotulando tudo de bom ou ruim e começar a cooperar com o fluxo da vida, confiando que existe uma inteligência maior em ação. A vida do Michael Singer é um exemplo, assim, impressionante do poder disso. A jornada dele é incrível. O cara só queria uma coisa, meditar sozinho no meio do mato, lá no início dos anos 70. Mas aí ele começou a se render, a dizer sim para o que a vida trazia. De repente, a cabana dele virou uma comunidade espiritual gigante. Depois, nos anos 80, ele se rendeu de novo para as circunstâncias e, pumba, criou uma construtora e depois uma empresa de software. O resultado? Nos anos 2000, a empresa abriu capital e virou um negócio multibilionário. E o mais doido é que nada disso foi planejado. Foi só o resultado de parar de lutar contra o fluxo da vida. E essa citação resume a filosofia toda, né? As dificuldades não são castigos,
São convites para mudar. Em vez de gastar uma energia danada resistindo à tempestade, a rendição nos ensina a ajustar as velas e usar o vento a nosso favor, levando a gente para lugares que nunca teríamos planejado ir. Ok, vamos agora para a parte mais prática. Como é que a gente aplica essa sabedoria toda? Como a gente sai da teoria e vai para a ação no dia a dia? Aqui tem 4 práticas que podem transformar tudo. Primeiro, crie limites para reflexão. Tem hora de pensar e tem hora de viver. Segundo, se conecte com o corpo e com os sentidos. Saia da cabeça. Terceiro, crie alguma coisa. Canalize essa energia mental para uma atividade criativa. E quarto, aceite. Simplesmente observe o momento como ele é, sem precisar julgar ou tentar consertar. Isso muda totalmente a nossa ideia sobre crescimento, né? O objetivo não é se consertar até atingir a perfeição, é se tornar uma pessoa inteira, o que significa abraçar tudo, o caos, as falhas, a confusão. A inteireza, não a perfeição, é o verdadeiro caminho. E essa frase do Jung resume tudo perfeitamente. É sobre parar de tratar a si mesmo e a vida como um quebra-cabeça que precisa ser resolvido. Em vez disso, a gente começa a viver, a experimentar a vida na sua totalidade, com toda a beleza e toda a bagunça que ela tem. E para fechar, fica essa pergunta no ar. Se a gente finalmente parar de tentar se consertar o tempo todo, o que será que a vida pode nos revelar? Que caminhos inesperados e presentes maravilhosos podem aparecer quando a gente finalmente para de lutar contra o fluxo e começa a dançar com ele? A resposta, como sempre, não